Ele é o clássico estadual brasileiro que reúne o maior número de torcedores, decidindo ao longo da história inúmeros estaduais, torneio Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro e até um título internacional. O Majestoso hoje e sempre foi um dos melhores clássicos do estado de São Paulo. Foi no Majestoso que o Corinthians foi pela primeira vez campeão do Campeonato Brasileiro de 1990 em cima do São Paulo do mestre Tele Santana. O clássico tem muita história para contar, já teve até no retorno do Campeonato Brasileiro de 2005 a anulação da partida depois da vitória São Paulina por 3-2. Após descobrir o envolvimento da arbitragem de Edilson Pereira num dos maiores esquemas de apostas nos jogos que apitava, e que teve que ser todas as partidas que apitou remarcadas, sendo dois clássicos que o Corinthians perdeu, um contra o São Paulo que depois empatou e o outro contra o Santos. Primeiro jogo 4-2 pro Santos, depois de remarcar 3-2 pro Timão, que foi campeão brasileiro de 2005 com 3 pontos à frente do Internacional. Além do Corinthians várias vezes impediu o tricampeonato paulista do São Paulo e também sendo um clássico o primeiro caso de assassinato de um torcedor no estádio por uma torcida rival, uma rivalidade que nunca passou em branco, e é por esse motivo que vamos falar no vídeo de hoje da história de um dos maiores clássicos do estado de São Paulo. Vamos falar do Majestoso. E aí pessoal, beleza? Você está no canal El Donto, um dos maiores canais de futebol da minha casa. E antes de começar o vídeo, eu quero sugerir a vocês o conteúdo do meu canal, inclusive a playlist de tudo sobre as maiores torcidas do Brasil. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe e deixe seu comentário sobre o Majestoso, que começou no ano de 1930, mesmo ano de fundação do São Paulo. E a primeira partida entre essas duas equipes aconteceu em 25 de maio do mesmo ano no Parque São Jorge pelo Campeonato Paulista, resultando em uma vitória corintiana por 2-1, sendo que já no Campeonato Paulista de 1931 o clássico já mostraria que pegaria fogo por muitos anos, com o São Paulo sendo pela primeira vez campeão paulista depois de golear o Corinthians por 4-1 no mesmo Parque São Jorge. E em 1933 o São Paulo aplicaria sua maior goleada em cima do Alvinegro por 6-1, que seria igualada pelo Timão em 2015 no jogo válido pelo Brasileirão na 36ª rodada na Arena Corinthians, com o Timão já campeão do Campeonato Brasileiro daquele ano, um dia para se esquecer no calendário São Paulino. O apelido de Majestoso surgiu apenas em 1942, depois da partida entre São Paulo e Corinthians no dia 24 de maio. Diante do maior público já registrado do Pacaembu, o jogo marcava a estreia de Leônidas da Silva, o tal Diamante Negro, melhor e maior contratação da época feita pelo tricolor paulista, onde a partida foi bem movimentada, terminando com um empate em 3-3, e no dia seguinte o jornalista Tommaso Mazzoni estampando a frase no jornal da Gazeta Esportiva com as seguintes palavras: São Paulo versus Corinthians no choque majestoso, surgindo assim o nome do clássico estadual com o maior número de torcedores. Um clássico com tanta trocação e muitos gols, onde o rival sempre devolvia a goleada que levava. Foi assim em 1946, onde São Paulo goleou o Timão por 5-1 pela Taça da Cidade, e um ano depois, em 16 de maio de 1947, pelo mesmo torneio, o Corinthians goleia pelo mesmo placar de 5-1 um tricolor paulista. O Corinthians que levemente leva a melhor no Majestoso, sendo 11 vezes campeão em torneios que tiveram o São Paulo como vice, sendo 9 de decisões diretas, enquanto o São Paulo foi 8 vezes campeão em torneios em que o Corinthians foi vice, sendo 5 de decisões diretas. E ainda um fator histórico que confirma um pouco da soberania do Timão no clássico aconteceu no ano de 1977. O Corinthians estava há 23 anos na fila, inclusive é o maior jejum de títulos entre os grandes clubes brasileiros. O Alvinegro estava desde 1954 sem levantar uma taça oficial, chegando em 2 de outubro a eliminar o tricolor pela semifinal do Campeonato Paulista por 2-1 e acabando com a seca de títulos contra a Ponte Preta em 3 partidas no Morumbi, onde na segunda partida foi registrado o maior público do estádio em um jogo de futebol com mais de 146 mil pessoas, no Morumbi, que além de ser a casa do São Paulo, era também a casa dos clássicos paulistas. Em 1990, o Corinthians jogou mais gasolina no Majestoso ao ganhar pela primeira vez da sua história o Campeonato Brasileiro em cima do São Paulo do recém-chegado Tele Santana com 2 placar de 1-0, sendo campeão de novo no Morumbi com mais de 100 mil pessoas, com o São Paulo devolvendo o vice no próximo ano ao ganhar o Campeonato Paulista com um placar agregado de 3-0 em cima do Corinthians, um time do tricolor de Tele Santana que começava a engrenar e ganhar tudo no início da década de 90. Em 23 de janeiro de 1992, o Majestoso teria uma das mais lamentáveis cenas de violência pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, acontecendo no clássico o primeiro caso de assassinato de um torcedor dentro de um estádio por uma torcida adversária no Brasil. O caso aconteceu no estádio Nicolau Alaio, onde o clima de guerra entre as torcidas não ficou só limitado a xingamentos e provocações. Dentro do estádio tinham bombas e rojões
que inclusive são proibidos a entrada. Vários torcedores se filtravam por detrás da arquibancada para poder jogar bombas sobre os adversários por cima do muro. Uma delas, provavelmente atirada por torcedores são paulinos, atingiu um jovem torcedor corintiano de 13 anos, que sofreu várias lesões cerebrais e veio a falecer depois de 4 dias internados, fazendo assim um jogo que era o menos importante ali paralisar por 25 minutos, causando pânico às duas torcidas que temiam a invasão dos torcedores ao campo. Essas e outras diversas polêmicas já marcaram a história do clássico, como por exemplo, ser envolvido até de forma que os dois clubes repudiou num dos maiores esquemas de apostas feita por uma arbitragem brasileira, que foi a máfia do apito, que é o nome dado pela imprensa brasileira ao esquema de manipulação de resultados futebolísticos descoberto por promotores de justiça de combate ao crime organizado. O majestoso envolvido foi o do retorno do Campeonato Brasileiro de 2005, no qual o São Paulo ganhou por 3-2, porém foi descoberto logo depois do envolvimento da arbitragem no esquema de aposta, que por consequência o árbitro foi expulso do futebol e todas as 11 partidas que ele apitou naquele ano foram remarcadas, sendo 2 partidas que o Corinthians teria perdido e que nos jogos remarcados havia empatado com o São Paulo por 1-1 e ganhado do Santos por 3-2, consagrando mais tarde campeão brasileiro daquele ano com 3 pontos a mais do que o Internacional, que também teve um jogo que havia ganhado remarcado e ganhou de novo, e poderia se consagrar campeão se os jogos não fossem anulados, que infelizmente, mas de forma correta, foram remarcados. E o clássico é tão gigante que tem infinitas histórias, tanto para o lado tricolor quanto para o lado alvinegro, como o 100º gol do maior ídolo do São Paulo, Rogério Ceni, ser um golaço de falta contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, vencendo um rival após uma invencibilidade do Corinthians em 11 partidas contra o tricolor. O Corinthians ser tricampeão paulista pela 3ª vez em cima do São Paulo, que nunca conseguiu um tricampeonato consecutivo do Paulistão, onde o Corinthians reina de braçadas em relação aos rivais. Mas e aí, me diga nos comentários algo do Corinthians que fez em cima do São Paulo e algo do tricolor sobre o timão. Eu quero ver cada um defendendo o seu, uma opinião clubista mesmo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. No mais é isso, valeu, é nóis e fui!